Olha só, tem bastante gente aqui conosco. Quero me apresentar, sou Sandra Souza, trabalho aqui no INA, sou facilitadora dos conteúdos e hoje teremos a nossa convidada de honra, não é mesmo? Dona Ariane está aqui com a gente, maravilhosa, coordenadora aqui do INA, para trazer esse baita conteúdo para vocês. E ó, aproveitem, hein? Aproveitem bastante. Ela tá super animada. Já estava morrendo de saudade. Eu falei, calma aí, a gente vai resolver isso já. Já vamos te colocar na nossa agenda, porque os empresários pedem, a Aren sente muita falta da tua presença, do seu jeito de fazer, que também é bem especial. Então, Ari, eu vou aproveitar, né? Deixar o seu encargo aí, fique super à vontade. Estarei aqui nos bastidores. Pessoal, participe. Conforme vai acontecendo a apresentação, sei que muitas dúvidas vão surgindo. O que que você vai fazer? Coloca no chat que depois eu vou fazer um acompanhamento aqui, vou pegar essas perguntas, a gente vai debater também. Vamos fazer um belíssimo bate-papo, né, Ari? Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite, boa noite. Tá com saudade de você, Sam, de todos os nossos empresários. Queria muito vir aqui conversar com vocês, principalmente agora ainda mais especial, né? Começando o novo ano fiscal. Muitas informações que a gente vai trocar, vai compartilhar hoje aqui. Eu acredito que vocês já conheçam, mas eu gostaria também de trazer aqui para vocês um reforço de tudo aquilo que a gente precisa trabalhar junto com o time, que a gente precisa conhecer para esse ano fiscal, para que a gente não perca de verdade nenhuma oportunidade. Então, eu já vou iniciar aqui. Hoje vai ser um bate-papo bem especial. Eu e a Sam já estávamos aqui nos bastidores pensando como é que a gente ia trabalhar, como é que a gente ia conversar. Eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar a minha tela e aí vocês vão me dizendo se está ok, se vocês estão vendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se está tudo ok. Deixa eu dar uma olhada. Sim, estão vendo? Assim, Tá, Ari, tá temos, tudo ok. tá bom? Maravilha. Sam, obrigada, meus queridos. De Lindo nada. com você, meu Deus, tudo bem? Ai, que feliz, que eu fico nervosa de ver vocês aqui novamente. Que bom. Meus queridos, hoje a gente trouxe aqui essa conversa para líderes, mas todos vocês que estão aqui com a gente, vocês também estão liderando um time, não é verdade? Então, você é um construtor, você é um 3, um 6, um 9, um 12, um 15, um 18, um prata, um platina, esmeralda, um diamante. Você tem pessoas sob a sua responsabilidade. E se você tem pessoas sob a sua responsabilidade, para a gente você também é um líder, você também precisa conhecer. A gente vai falar um pouquinho mais de todos os incentivos que estão, vamos dizer assim, mais, vamos dizer que levados principalmente ao nível de liderança, mas a gente vai começar entendendo aqui três principais passos que, independente do momento de negócio que você esteja, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que conhecer. E isso a gente vem conversando muito, trabalhando principalmente muito no playbook, né? Quais são os três passos, principalmente, ou os três principais pontos que a gente precisa conhecer e que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente fala de uma estratégia sustentável, de uma estratégia rentável, que você consiga levar a longo prazo, a gente sempre precisa lembrar qual é, vamos dizer, o objetivo principal do nosso negócio. Nós somos um negócio de vendas, nós somos um negócio de multinível, mas a gente precisa levar para as pessoas a oportunidade de ganhar dinheiro e elas vão ganhar dinheiro através da venda. E claro que depois, a longo prazo, a gente vai construir uma organização, mas o primeiro passo sempre precisa ser com a venda. E por que que precisa ser sempre com a venda? Porque a gente diz que a venda é a chave de rentabilidade do grupo e também do líder. Quando a gente fala de venda, a gente fala que o líder, principalmente, ele tem esse papel de trabalhar a capacitação, o desenvolvimento de ensinar essas estratégias comerciais como o melhor exemplo do seu time. Então, se eu sou líder, eu preciso mostrar para eles quais são as minhas táticas, quais são as minhas estratégias. O INA está aqui para apoiar, ele traz a informação
oficial da companhia, mas a gente sabe que cada liderança tem a sua maneira, a sua estratégia de liderar, a sua estratégia de comercializar, a sua estratégia de desenvolver esse negócio. Mas o primeiro ponto que a gente precisa lembrar que é venda. Então, você já precisa começar a fazer esse checklist. Como que está hoje a conversa de estratégias comerciais com o seu time, das pessoas que estão dentro do seu negócio, tá? Para que você possa crescer ainda mais. E quando a gente fala de venda, a gente não pode esquecer das nossas soluções que impulsionam ainda mais o carrinho de compra, a sua pontuação e a fidelização do seu cliente. Quando a gente fala de soluções, a gente está falando de a gente está falando de uma solução de lei mais um, a gente está falando de uma solução de nutrientes. E a minha pergunta para você hoje é, o quanto dessas soluções hoje você trabalha dentro do seu time? No seu dia a dia de venda, quanto de Daily mais um, quanto de NutriHábitos, quanto de pacotes, de soluções que a gente cria, toda uma estratégia, material, informações, o quanto disso vocês estão trazendo? Porque venda de produto isolado, qualquer pessoa faz. Criar uma solução é diferente. Então, venda com soluções impulsionam ainda mais o crescimento e a rentabilidade do seu negócio. A sequência, menos importante, é a questão do patrocínio. A gente precisa se gerar esse negócio. A gente precisa trazer essas pessoas novas para que todo tempo tenha uma movimentação de contribuidores do seu negócio. E a gente fala de contribuidores, a gente fala que são pessoas que estão comercializando, que estão vendendo, que também estão patrocinando e que principalmente também estão ganhando dinheiro. Então, a gente diz que o patrocínio, ele não é só a base do seu negócio, mas ele é principalmente um motor de crescimento sustentável. Você tem um carro, certo? Mas somente a gasolina sem o motor, ele não vai. Somente o motor sem a gasolina não vai tão bem. Então, imagina que para esse carro funcionar, a gente precisa de todas essas alavancas. Para você crescer, para você sair de onde você está estacionado, você precisa vender, você precisa trabalhar com soluções e você precisa patrocinar. Então, como líder, é perceber como que está a movimentação destes patrocínios dentro do meu time. Como é que eu ajudo a ativar, não é só patrocinar, não é somente trazer uma pessoa nova, é o quanto se acompanha esse novo. E aí eu já queria fazer um ano aqui, meus queridos, de incentivo para a área. Hoje eu vou no método, de explicar para vocês qual é o requisito, por exemplo, de consistência do novo. Também não vamos falar de todos os requisitos da família Bronze, mas a gente não pode dizer isso. O patrocínio, ele obrigatoriamente está vinculado a oferecer incentivo, oferecer a consistência do novo. Por quê? Porque se não for de existente, você vai ver que esse lucro para ele e ensinando outras pessoas a fazer o mesmo, que foi que a gente acabou de falar do passo número 1, do quão capacitado está o seu time, você para falar desses comerciais, e a gente trabalhando e esses patrocínios com o Inicie Ganhando, que é um desconto limitado por 180 dias, que também dá uma consistência nova, que ele dá uma consistência por 12 meses, isso tudo mantém a sua base de contribuidores ativos. Isso faz com que seja muito sustentável o seu negócio também. E aí a gente vai para a estrutura. Quando a gente fala da estrutura, é a multiplicação do seu comportamento. A multiplicação de todos os nossos, vamos dizer assim, das nossas estratégias e estruturas de crescimento. É o quanto você, líder, está capacitando e treinando o seu time para desenvolver a estrutura saudável, você ter assim, o ganho de bronze, fiquei, todos os bônus e todos os estrutura permite que você ganhe a longo prazo. Quando a gente fala desse ganho da venda, ele sim precisa ser a primeira válvula ou a primeira mola propulsora. É ali que sai meu dinheiro neste momento.
mas a longo prazo eu preciso incrementar, eu preciso ter um ganho sustentável. E aí vem a minha estrutura. E aí vem os meus volumes de grupo, meu volume de equivalência, que vão me ajudando a conseguir qualificações, incentivos como as viagens, vem o plano de ganhos, vem o Core Plus, vem o de incentivos. Tudo isso tem uma sequência, uma base muito bem. É por isso que a gente tem falado tanto com vocês em relação principal aos bronze. Quando a gente fala de bronze, por que a gente tem insistido e batido tanto nessa tecla? A gente fala muito da estrutura do tripé, a estrutura de 3 em 3. Quando a gente fala de 3 em 3, é a base forte, rentável, sustentável, que faz você ganhar a longo prazo, infinito e além, os seus prêmios, as suas bonificações, as suas qualificações e a sua viagem. Quando um empresário constrói na sua base, no mínimo, 3 bronzes construtores, ele chega a um prata, que a gente fala de um prata plus. Isso meus empresários queridos que estão me ensinando. É um prata plus. Porque se eu tenho 3 empresários a 4 mil, eu estou com 12. Fecha 4, 10, então eu estou com 12 mil de maneira sustentável. Isso quer dizer que hoje, uma média para chegar a um platina é de 5 anos. Mas quando eu tenho estrutura bronze, eu levo muito menos tempo. E quando eu tenho uma consistência de esse empresário que é estrutura bronze ganhando por pelo menos de 4 a 5 meses consistente, eu chego em 1 a 2 anos, versus 5 anos de quem não tem estrutura de bronze. Então, eu quero chegar mais rápido, mas eu também quero chegar de maneira sustentável e rentável. E quando a gente fala de manter por mais, lembra que a gente fala da família bronze, que tem a consistência do 6 e do 12? Eu mantenho por 12 meses, por exemplo, chego a platina fundador em menos de 2 anos. Um platina tem estrutura bronze, eu consigo chegar em 5, eu chegar a um platina fundador em 2, por isso que a gente fala tanto de bronze, exatamente porque é uma estrutura muito mais sustentável. Quando a gente fala dos bônus de consistência, para esse ano fiscal, o que a gente traz de novidade? Para esse ano fiscal, a gente traz que toda a família bronze agora vai estar com consistência. Vocês lembram que nos anos anteriores a gente já vinha falando que cada vez mais a empresa estava colocando um holofote ou cada vez mais ganhos em quem está tendo consistência? Essa é a rota, o caminho da sustentabilidade. É manter consistência. Não é assim. Ah, eu ganhei um mini bronze hoje. Ah, e daqui 6 meses eu ganho um. Ah, perdi toda a minha elegibilidade dos 18 meses, porque dentro dos 18 que eu podia ganhar, eu ganhei 3. O resto passou. Então, o que eu preciso conhecer da família? Eu tenho o mini bronze, o bronze inicial e o bronze construtor. Todos eles hoje vão premiar com consistência de 6 meses e de 12 meses. Vamos reforçar uma regra importante. A consistência do bronze, diferente da consistência do novo. Lembra que a consistência do novo, eu preciso obrigatoriamente ter consecutivos os 12 meses. Eu posso perder no máximo os 2 primeiros, mas depois eu preciso ser consecutivamente, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, e fechar esse ciclo de 12 meses. Quando a gente fala de família bronze, ele não precisa ser consistente, ele não precisa ser consecutivo, ele precisa ser sim consistente. Não necessariamente consecutivo. O que isso quer dizer? Que vamos imaginar aqui que eu cheguei pela primeira vez aqui, ó, meu mês 1 de mini bronze, ou de bronze inicial, ou de bronze construtor. E aí eu chego 4 meses, e depois eu falhei aqui, e falhei aqui, e falhei aqui, e eu posso seguir aqui. O que é importante saber? O mini bronze, ele tá melhor. Por quê? Porque antes, no ano fiscal passado, eu podia ganhar 6 meses, e agora eu posso ganhar 12, dentro de um período de 18. O bronze inicial e o construtor, eu também posso ganhar 12 dentro de um período de 18, certo? Mas, Ari, se eu pular aqui, tudo bem? Tudo bem, se você não quer ganhar dinheiro logo, longe de dizer que você tem que fazer consecutivo. Depende da sua peça. Ah, daqui 8 meses eu faço outro mês. O dinheiro está na mesa, esperando você. Quanto você quer pegar? Livre-arbítrio.
Se você já sabe montar estrutura, se você já tem um time focado, para que eu vou fazer intervalo? Para que eu vou dar brecha aqui, ó, para minha equipe frear, para minha equipe esfriar, para minha equipe se perder no caminho? Não, não, minha gente. A meta é traçada agora em setembro e a gente só para de conversar quando chegar setembro de novo. Então, se você for consistente, você pega esse dinheiro mais rápido, a sua equipe ganha dinheiro mais rápido, você cresce mais rápido e eles crescem mais rápido também. Então, é essa a estrutura. Todos esses prêmios, se você estiver dentro da elegibilidade, eles são cumulativos, tá? Então, só aqui de consistência você ganha mais de R$ 8.000. Por que eu estou falando de bronze, Ari? Quando você está falando de líder. Porque para eu chegar à prata, a ouro, a platina, se eu não tenho bronze, se eu não tenho consistência de estrutura, ou eu não chego, ou eu demoro muito mais tempo para chegar. Então, lembre, a história toda precisa ser completa, precisa enxergar tudo da minha jornada, da minha caminhada de liderança. Okay? Lembra do nosso segundo passo, patrocínio? Que eu tenho patrocínio acontecendo de maneira frequente, quer dizer que eu estou aumentando a minha base de contribuidores no meu. O que é um parâmetro, Ari, de patrocínio sustentável e ideal dentro do meu negócio? Eu preciso, pensando eu como um platina, ter no mínimo 29 empresários todo mês. Quer dizer, eu pessoas todo mês, não. O Ari precisa patrocinar. Quantas pessoas tem no seu time hoje? Tem 10? Tem. Se cada um trouxer 2, tem 50? Se cada um trouxer 1. Então, primeiro checklist que você vai fazer. Quantos empresários novos estão entrando no seu grupo platina? Ari, eu não sou platina não, Ari. Eu sou bronze, Ari. Tá tudo bem. Quantos novos estão entrando? E lembre, meus amores, de patrocínio, também preciso lembrar, essa pessoa só entra e sai, ela entra e fica. Estou mostrando para ela o incentivo de base, ela precisa entrar e ela precisa permanecer. Então, vamos dizer que os requisitos de ser sustentável, na meu caminho, na rota de liderança é, no mínimo, 20 novos empresários, eu como platina. Eu preciso ter, no mínimo, 70 empresários contribuintes, contribuindo para que eu consiga chegar ao nível de prata. 180 empresários ativos quando eu me qualifico a platina. Quantos empresários ativos hoje estão dentro do seu grupo? Quantos contribuidores hoje estão dentro do seu time? Isso quer dizer que, faça as contas comigo. A média para eu ganhar dinheiro, tá? Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que fazer 150 pontos. Para eu ganhar bônus, para eu ganhar com a revenda, 150 pontos. Se eu tenho 10 empresários ativos ou contribuintes, 150 pontos, eu tenho. Se eu tiver 20, numa média de 50, eu tenho. O seu time faz 5 pontos, não faz energia, porque não ganha dinheiro. Ai, 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 não está ganhando dinheiro. Mas trabalhem com a gente esse raciocínio. Se eu tiver 70 empresários contribuindo e eles tiverem uma média de 150 pontos, quanto de volume de ponto você tem? Então, esses aqui são alguns checklists que você tem que fazer. Quantos patrocínios você está fazendo? Qual é o tamanho, base de contribuintes, de empresários movimentando, comprando, patrocinando, trazendo pessoas novas? Quantos empresários ativos dentro do seu negócio movimentando se você quer chegar à platina nesse ano fiscal? Se você tem estrutura bronze como foco, criei os meus bronzes, ajudei eles a ganharem dinheiro e vou abrindo mais bronzes, vou trabalhando em lateralidade, eu tenho mais sustentação dentro do meu negócio. E aí a gente já vai caminhando também com estrutura. Para eu chegar a ouro, vamos lá, a platina. Já falamos aqui para chegar a 3 empresários consultores, já com 12 mil. O que eu preciso fazer? Chegar a ouro. Eu preciso ter meus 3 meses como precisa ter não, mas eu preciso ter 3 meses prata dentro de um período de 12 meses.
primeira vez que qualifico prata, ok? Mas eu já estou pensando aqui a longo prazo. Fechar para 3 cachorros, certo? Se eu faço 6 meses prata, eu vou fechar o meu platina. Lembrando que 6 meses prata, se eu estou qualificando pela primeira vez, eu preciso ter 6 desses 6 meses com certeza, ok? Tudo isso vem da minha base do que área? 6 bronzes construtores. Com no mínimo 3 bronzes construtores, eu fecho prata, por 3 meses eu sou ouro, por 6 meses eu sou platina, por 6 meses eu sou platina fundador, já viajei. Isso é outra conversa que eu já vou contar para vocês. Tá vendo por que a gente fala tanto do bronze? Aí quando a gente pensa em relação ao nosso fundador, deixa eu subir aqui um pouquinho, porque ele tá com uma barrinha aqui bem. O que precisa fazer para fundador? Eu tenho 3 formas de o meu platina fundador. Acabei de falar ali, Ari, se eu faço um mês com 12 mil, eu já sou prata, né? Se eu fizer 10, eu já sou. Eu vi. Se eu tiver uma linha qualificada e eu tiver meus 4 mil de lateral, eu também sou prata. Se eu tiver 2 linhas qualificadas, também vamos lá. Ok? Maravilha. Agora, vamos imaginar que eu quero chegar ao platina fundador. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os meus 12 meses prata dentro do ano fiscal. Ou eu não, esse desafio de 10 meses. Eu consigo fazer 10. Quanto que eu tenho no grupo? 120 de grupo do fiscal. Você também vai para ah, é que eu tenho a qualificada. Eu tenho uma qualificada. Prata, por exemplo, que estão fechando ouro. Então, eu tenho linhas qualificando, possivelmente eu não cheguei aos 20 mil de grupo, a depender do tamanho da estrutura. Então, tudo bem. Tem a terceira forma de você fechar o platina fundador. 10 meses prata, acumulando 144 mil de pontos de volume de equivalência. Lembra que volume de equivalência conta todo mundo que está dentro do seu grupo. Seu prata, seu platino, seu esmeralda, seu diamante, linha qualificada, linha não qualificada. Todo mundo vai contar. Então, essas são as 3 maneiras de você fechar o seu platina fundador. Ok? Tudo vindo lá da estrutura do bronze. Tudo vindo lá da venda, do patrocínio e das estruturas. Ok? Quando a gente fala para a liderança, o que a gente tem? O que a gente complementa? Qualificação pessoal, PQ. A gente traz FQ, que é o crescimento de frontais. A gente traz as bonificações de novos níveis. Quando chegou a primeira vez, a platina fundador, esmeralda, diamante. São os meus ganhos de novos níveis. E a gente também traz agora para poder, vamos dizer, trazer mais empresários para o jogo, que por algum momento desconectou, a gente vai reconectar esses empresários que já chegaram a níveis de liderança, por algum motivo pararam o negócio, agora eles também receberão um prêmio quando eles retomarem, agora nesse ano fiscal, que é o Reconexão Platina. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar aqui em relação ao PQ. PQ é qualificação pessoal. Tem a ver com o que eu desenvolvo no meu negócio. A minha qualificação, ok? A minha qualificação. Como que eu ganho o prêmio, então, Ari? Ou como que eu ganho o incentivo de PQ? Lembra que no ano fiscal passado, ganhava o PQ quem era no mínimo platina. Para ganhar o PQ, eu tinha que ser platina. Para eu ganhar o PQ nesse ano fiscal, eu preciso agora ser o quê? Ouro. Ouro, eu já ganho esse incentivo. Então, se você está agora construindo a sua estrutura, está focado, já está trabalhando com bronze, já tem mini bronze, bronze inicial, chegando no seu time, construindo essa estrutura, quando você chegar a ouro, você já ganha um incentivo que anteriormente só pagava quando você chegava a platina. Então, vamos lá. Incentivo de qualificação pessoal. PQ. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser no mínimo ouro. Sou no mínimo ouro, primeiro check. Já tenho possibilidade de ganhar esse incentivo. O que eu preciso fazer, Ari? Eu preciso
ter 10 mil pontos de volume rubi, eu preciso ter uma ou mais linhas qualificadas e 4 mil pontos rubi. Ari, eu preciso ter os dois? Não. Eu tenho 10 mil pontos rubi no mês. Por quê? Estou chegando agora, Ari. Estou fechando agora meus bronzes. Estou começando o meu negócio. Então, eu não tenho linha qualificada. Concorda que se eu não tenho linha qualificada, todo mundo vai contar comigo como Rubi? Certo. Não, Ari, eu tenho linha qualificada, mas eu vou trabalhando muito a minha lateralidade de bronze. Então, ainda assim, eu também consigo fazer meus 10 mil pontos Rubi. Melhor ainda, porque você vai ter muito mais ganho. Principalmente quando a gente fala de bônus de desempenho, de bônus de desempenho diferencial, ok? Maravilha. Tenho uma ou mais linhas qualificadas e eu tenho 4 ou mais pontos Rubi. Eu preciso gerar no mínimo 150 pontos pessoais nos meses em que eu tenho essa estrutura, ou no ano todo, eu preciso acumular 1.800 pontos. Ok? Isso daqui é a minha estrutura de PQ. O que eu ganho? Se eu mantiver o mesmo, as minhas mesmas estruturas que eu tive no ano fiscal passado, e eu mantiver neste, eu ganho um multiplicador de 10% sobre meu bônus de desempenho. Se eu cresci de 1 a 5 meses do ano fiscal passado para esse, eu ganho um multiplicador de 20. Se eu cresci 6 meses do ano fiscal passado para esse, eu ganho 30%. Vamos lá. Ari, dá um exemplo aí. Vamos imaginar o seguinte. Ano fiscal passado, Ari, eu fui platina fundador. Todos os meus 12 meses, eu fechei 10 mil pontos Rubi, que eu não tinha linha qualificada, ano fiscal passado. Nesse ano, eu faço de novo platina fundador, meus 12 meses. Eu mantive, certo? 12 meses fazendo 10 mil pontos Rubi, ano fiscal passado e esse, multiplicador de 10%. Ano fiscal passado, Ari, eu fiz 6 meses com essa estrutura aqui, ó. Fui platina. Fiz 10 mil pontos Rubi por 6 meses. Esse ano, eu vou a platina fundador. Eu vou a 12 meses. Eu cresci 6 meses em relação ao ano fiscal passado. Então, eu tenho um multiplicador de 30%. Ok? Estrutura de PQ é volume Rubi. Para a gente tirar essa dúvida, que é muito fácil de confundir, a gente precisa lembrar o que é um mês Q e o que é um mês PQ. O mês Q é um mês prata. O que eu fecho prata, Ari? 10 mil pontos de grupo, eu sou prata. Se eu tenho 2 linhas qualificadas, eu sou prata. Se eu tenho uma linha qualificada e eu tenho 4 mil de lateral, eu sou prata. É meu mês Q. Ok. Ponto de grupo. Quando eu falo mês PQ, é quando eu faço 10 mil pontos Rubi. Ele não tem nenhuma linha qualificada, ó. 9, 12, 12, 15. 10 mil pontos Rubi. É o mês PQ. Ou eu tenho uma ou mais linhas qualificadas, mas eu tenho 4 mil pontos Rubi. O que pode gerar de confusão aqui, meus queridos? Mas, Ari, para eu fechar prata, eu só preciso, por exemplo, ter 2 meses ou ter 2 linhas qualificadas. Não preciso fazer os 4 mil de lateral. Tem 2 linhas qualificadas, eu já não fechei prata. Aí, aquela pergunta que a gente já gosta de fazer. Você quer PIN ou você quer pão? Eu quero PIN e quero pão, porque quando eu ganho o PIN, eu ganho reconhecimento, eu ganho o prêmio, e durante a caminhada eu estou ganhando pão. Certo? Quando a gente fala de PQ, eu estou falando de volume Rubi, e eu estou falando que, ainda que eu tenha aquelas minhas 2 linhas qualificadas, eu preciso fazer meus 4 mil de lateralidade Rubi. Tá? Uma coisa é qualificar prata, outra coisa é fazer o mês PQ. Ok? Claro? Bora lá. Tá todo mundo muito quietinho nesse chat. Ou a gente não tá entendendo nada, ou a gente tá entendendo tudo, e já tá ali, ó, com o motorzinho ligado para ganhar tudo nesse ano fiscal. Vai contando para mim e para a Sam aqui no chat que a gente vai responder. FQ. O que é FQ?
aí já não tem necessariamente a ver com aquele meu volume pessoal. O FQ é quantas vezes os meus frontais estão fechando o mês prata. FQ, quem pode ganhar? Aí já é para platina fundador e acima, ok? Platina fundador e acima. O PQ, eu preciso ser no mínimo ouro. O FQ, eu preciso ser no mínimo platina fundador. O que eu preciso fazer, Ari? Vamos lá. Para eu conseguir aumentar o meu FQ em relação ao meu ano fiscal passado, eu preciso. FQ eu considero toda vez que o meu frontal fecha 21%. O meu frontal fecha 21%, tá? Eu preciso gerar no mínimo 1.800 pontos pessoais e eu preciso acumular no ano 48 mil pontos Rubi. Ari, ano fiscal passado, eu tive uma pessoa, eu tive o João, que ele foi ouro. Então, o João, que é meu frontal, teve 3 FQs, porque ele fechou 3 vezes o mês prata, certo? O ano passado, ele foi 3 vezes. Aí, quando eu olho esse ano, ele fechou platina. Então, ele fez 3 FQs adicionais. Esse meu frontal fez 3 meses pratas adicionais. Mas, para eu ganhar um incentivo, não adianta simplesmente ele fazer mais vezes prata, ou ter mais empresários fechando prata. Eu preciso ter 48 mil pontos Rubi. Eu preciso crescer quantas vezes os meus empresários estão fechando prata. Eu, líder, preciso fazer 1.800 pontos pessoais. Amores da minha vida, queridos líderes, o que aconteceu esse ano fiscal? Tivemos casos que, às vezes, o empresário, o líder, ele estava tão feliz que ele tinha tido mais frontais qualificados que ele esqueceu de olhar isso aqui. Então, não adianta só eu olhar quantas vezes os meus frontais estão fechando prata. Eu preciso do tripé. Eu preciso fazer meus 1.800 pontos pessoais. Eu preciso ter 48 mil pontos subir. E eu preciso crescer ou, no mínimo, manter quantas vezes os meus frontais estão fechando o mês. Se eu mantiver, ano fiscal passado, eu tive um platina frontal. Esse ano eu tive o mesmo platina frontal, Ari. Eu mantive. 6 meses passados, 6 meses agora, 10% de multiplicação, tá? Se eu tive o ano fiscal passado um ouro e nesse ano fiscal ele fechou platina, eu cresci 3 meses, certo? Ele foi ouro, fez 3 meses prata passado, agora ele foi platina e teve um incremento de 3 vezes mês prata. Então, eu tenho um multiplicador de 20%. Sobre o que, Ari? Sobre o meu bônus, liderança e profundidade. Se o ano fiscal passado eu tive platina e nesse ano ele fechou um platina fundador, eu cresci 6 meses prata dos meus frontais. Ano fiscal passado eu tive um platina. Esse ano eu tive um platina e um platina fundador. Ave Maria, meu Deus do céu. Que aí multiplica mais de 6 meses, eu tenho 30% sobre o total de bônus liderança que eu tive no ano. E minha gente, acredite, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, ajude os seus empresários a fecharem, ajude os seus empresários a qualificarem para vocês ganharem também. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala aqui de reconexão platina, o que isso quer dizer? Se você que está aqui comigo fechou safira, esmeralda, platina, há 4 anos atrás, por exemplo, tá? Eu não fechei qualificação mínima de platina, Ari, nem no ano fiscal 23, nem no ano fiscal 24, nem no ano fiscal 25. Então, essa conversa é para você. Se nesse ano fiscal você voltar a qualificar a platina, você ganha 4.500. Se você fechar platina fundador, requalificando, você ganha
R$ 9.000. Vamos imaginar um cenário assim. Ari, lá no passado, eu fui platina. Aí, esse ano, eu volto a qualificar. Eu ganho 4.500. Mas eu nunca fui platina fundador. Eu ganho este daqui? Não, você não ganha 9. Você ganha por um novo nível. O novo nível de platina fundador é R$ 12.000. Então, aqui eu vou ganhar se em algum momento eu já fui platina fundador, lá no passado, nos meus 3 anos para trás, e agora eu voltar a requalificar. Eu ganho 9.000. Se eu fui platina fundador, você concorda que eu também fui platina? Para chegar a platina fundador, eu preciso ser platina também. Então, eu somo 4.500 mais R$ 9.000, tá? É cumulativo, ok? Não se esqueça que você também precisa fazer os seus 150 pontos pessoais no mínimo, tá? Aqui um exemplo básico. Vamos imaginar, ó, lá, meu nível histórico foi lá em 2021, eu fechei esmeralda. Aí lá em 2022, Ari, eu fechei platina fundador. Em 2023 eu fechei ouro, em 24 eu fechei prata, em 25 eu fechei 18, e agora eu volto a fechar a platina. Eu ganho um prêmio de 4.500, tá? Meu nível histórico foi platina fundador. Foi meu máximo PIN, lá em 2021. Aí lá em 2022 eu fechei platina. 23 não fechei, 24 não fechei, 25 não fechei, 2026 eu volto a platina fundador. Então, o que que eu faço? Eu ganho os 9.000 mais os 4.500, ok? Por isso que a gente fala tanto de como é que você está reconstruindo a sua qualificação, a sua organização. E aqui a gente tem os ganhos para novos níveis. Se você chegar a platina 6.000, a requalificar 6.000 também. Platina fundador 12.100, safira 16, safira fundador 24.100. Então, esta tabela também está disponível para vocês lá no Playbook, para vocês consultarem, para vocês seguirem na estrutura do ganho. Mas lembra que a gente sempre fala, claro que a gente quer ganhar os prêmios de novos níveis, mas a gente também quer ganhar dinheiro na caminhada, não é só na chegada. O quanto eu ganho na minha caminhada pode superar, e acreditem, supera em dobro, triplo do que você vai ganhar quando fechar esse ano fiscal. Então, a estrutura é o que vai fazer realmente você ganhar de uma maneira sustentável e ganhando máximo potencial de ganho dentro desse negócio. Aí a gente já vai para os reconhecimentos. Quando você chega à platina, pela primeira vez, a gente quer reconhecer você. E agora a gente tem uma nova estrutura de treinamento, capacitação e também reconhecimento para quem chega à platina. É uma estrutura, um treinamento de alto impacto. A gente vai mostrar para você qual é o próximo passo. Daqui para frente, você chegar à platina, qual é a estrutura mais sustentável, mais rentável que você vai ter daqui para frente. Treinamento focado, voltado para liderança, um treinamento de impacto como vocês nunca viram. Lá fora vocês não acham nada parecido com o que a gente vai trabalhar para esse ano fiscal. E quem fechar a platina pela primeira vez nesse ano fiscal terá uma viagem para São Paulo. Então, é uma viagem para São Paulo de 3 dias e 2 noites. Lembrando que para você fechar o novo platina, você precisa ter os 6 meses prata e você precisa ter os seus 150 pontos pessoais todos os meses. Não só de qualificação, todos os meses, porque senão você não ganha bônus e não ganha dinheiro com a revenda. Ok? LTS, Viagem de Liderança. Deixa eu só já responder aqui, eu geralmente deixo no final, mas deixa eu já responder aqui, que eu vi uma pergunta no chat, só para a gente não perder a conexão ali, ó. Quem fechou platina em 2018 e de 2018 para cá não qualificou mais a, no mínimo, platina, se você requalificar a platina, você ganha 4.500, tá? Se o seu máximo foi platina. Se em algum momento da sua vida você já foi platina fundador, aí você ganha os 4.500 mais os 9.000, tá? Mas lembra que para você ganhar o prêmio de reconexão platina, você precisa ter no mínimo 3 anos fiscais sem qualificar.
Então, você não qualificou 23, nem 24, nem 25. De 23 para trás, se você qualificou em algum momento e depois você não veio mais nesses últimos 3 anos, você pode ganhar o prêmio de reconexão platina. Tá bom? LTS. Vocês estão com papel na mão? Caneta? Então, vamos lá. Rabisca, anota, pinta, coloca um LED nessa informação que eu vou colocar agora, tá? Coloca um LED e cola no seu mural de sonhos. Pessoal, isso daqui é muito importante que eu vou trazer para vocês. De verdade, é muito importante. Vocês não podem comer bola, vocês não podem esquecer isso que eu vou contar para vocês agora, tá? LTS, viagem de liderança. Qual é o destino desse ano fiscal? Scarete. Nós vamos para Scarete. Maravilha. O que eu preciso fazer, Ari? Para você viajar, você precisa ser no mínimo platina fundador. No mínimo platina fundador. Esse é o primeiro requisito. Anota lá. Eu quero ir para Scarete esse ano. O que eu preciso fazer? Primeiro requisito, preciso ser no mínimo platina fundador. Ari, já fui platina, agora requalifiquei platina. Não, viaja. Preciso ser no mínimo platina fundador. Esse é um requisito. Segundo requisito, eu preciso ter no mínimo 1.800 pontos no ano. Maravilha. Terceiro requisito, ou eu preciso ter uma lateralidade de 120 mil pontos Rubi, ou eu preciso ter 2 frontais qualificados adicionais em relação ao ano fiscal passado. Só fechar a platina fundador viaja? Não. Eu preciso ser platina fundador, no mínimo. Eu preciso ser um empresário que faz 120 mil pontos subir de lateralidade, ou eu preciso ter 2 frontais adicionais em relação ao ano fiscal passado. Lembra que a gente falou do ouro? O ano fiscal passado eu tive um empresário que foi ouro, ele fez 3 meses. Nesse ano ele fechou platina. Ele teve um incremento de 3, certo? Então esse líder viaja. Não esqueçam dos requisitos. No mínimo platina fundador, 120 mil pontos Rubi ou 2 frontais adicionais, certo? Para viajar. Esmeralda. Se eu fechar Esmeralda e fechar 1.800 pontos pessoais no ano, eu viajo. Ano fiscal passado fiz Esmeralda. Esse ano eu requalifiquei a Esmeralda. 1.800 pontos, eu viajo. Certo? Para onde que eu viajo? Que experiência é essa? Já vou deixar você aqui, ó. Que não passa, Mari, pode voltar que eu quero onde é que eu vou. Vou mostrar para vocês. Olha para onde vocês vão. Pera, toda calma nessa hora. Bora. Ari, Tá saiu sem sem som. som, minha gente. Tá sem som? Tá sem som. Vamos colocar o som. E vocês me dizem se agora está com som. Ari, volta tudo, porque precisa desde o começo. Pronto. Me digam agora.
checking, vamos? Então já organiza. Já organiza que a gente já passou ali quais são os passos, os requisitos e tudo certinho. Deixa eu já voltar aqui um minutinho, porque eu já vi aqui uma pergunta em relação a... Aqui, ó, a Silvana perguntou, e qual é o requisito para Safira Fundador? Ali, meus amores, é de platina fundador a safira fundador, tá bom? Então, é de platina fundador até safira fundador, certo? E depois, para esmeralda, eu preciso qualificar como esmeralda 1.800 pontos pessoais, certo? Tá? Então, é de platina fundador a safira fundador. Eu preciso requalificar a este nível, ou qualificar pela primeira vez este nível. Preciso ter ou 120 mil rubi de lateralidade, ou os dois frontais adicionais, tá bom? E aí a gente vai para Clube Diamante. Clube Diamante, o que eu preciso fazer? Preciso qualificar ou requalificar a este nível neste ano fiscal agora, e eu preciso ter no mínimo 1.800 pontos pessoais. E nós vamos para País Basco. Então, vamos organizar, vamos entender as melhores estruturas para que vocês tenham acesso a todos esses incentivos e esses reconhecimentos. E aqui, para a gente só finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês essa lista de verificação que está fantástica, maravilhosa. Sam, depois se você puder me ajudar, a gente deixar aqui no chat o link do playbook. Esse checklist, pessoal, está lá no playbook e eu gostaria que você entrasse. Se você é novo, se você é construtor, se você é líder, entra lá e vê como que está a sua lista de verificação. Você está fazendo essa verificação? Você está fazendo esse segmento com o seu negócio e com o seu time? O que eu preciso acompanhar? Lembra que a gente falou de venda? Qual que é o primeiro check que a gente tem que fazer aqui, ó? Como que está seu resultado de vendas? Seu e no grupo. Quantos pontos pessoais você está fazendo? Quanto de venda você está lucrando? Você já fez essa conversa com seu time? Quanto é que eles estão ganhando com lucro de revenda? Ah, eu faço 50 pontos pessoais. Ah, eu faço 150. Ah, eu faço 300. Vamos montar aqui quanto que vai ser o seu ganho mensal quando você trabalha com esse volume, com esse volume, com esse volume? Ah, eu ainda não estou tão forte em vendas. Vamos começar a trabalhar então com os irresistíveis? Tem treinamento, tem um website voltado só para isso. Entra no Academy, entra no treinamento de INA, não deixa de conhecer sobre os produtos. Você trabalha também nas suas OEs, nas reuniões que você trabalha com o seu time, você tem trabalhado com eles também os treinamentos, as estratégias comerciais de venda? Você tem falado sobre venda com eles? Vocês têm identificado qual que é o ponto ali mais de dor, de desafio, do porquê eu não estou comercializando, do porquê que eu não estou ganhando com isso? Então, é o primeiro ponto. Segundo, quanto que está a sua meta de patrocínio? Se você é um platina, você está alcançando os 20, no mínimo? Se você é um construtor, quantos você está fazendo? E não é só patrocínio, é quantas dessas pessoas estão ficando. Como que está a sua taxa de retenção? O João, a Maria e o José, que entraram no mês passado, eles já estão ganhando com a consistência do novo? Ele sabe que ele vai ganhar o prêmio de consistência daqui 6 meses, daqui 12? Então, eu preciso patrocinar e eu preciso reter. Estrutura. Vamos imaginar que agora você está chegando à prata, que você vai chegar à platina. Quantas estruturas bronzes você tem? Ah, não, eu já tenho 2 linhas qualificando. Você está ganhando PQ? Você está ganhando FQ? Ou você está deixando dinheiro na mesa? Você só vai ganhar o PQ, você só vai ganhar FQ, você só vai quando você tem lateralidade, quando você constrói seu time com bronze. Então, esses requisitos aqui, esses checks, esse checklist, você tem que fazer. Você tem que fazer no primeiro mês, no primeiro dia do mês, você vê como é que você fechou. Daqui 1 semana você faz, daqui 2 semanas você faz, daqui 3 semanas você faz. Você não vai fazer esse checklist quando acabou o mês, que não deu tempo mais. Então você faz quando você começa agora, você está na primeira semana de setembro. Como é que foi seu agosto? Quanto de venda você e seu time fizeram? Quantos patrocínios vocês fizeram? Qual é a sua meta? Qual é a sua meta de patrocínio? Você conversa da meta de patrocínio com seus empresários? Isso tem que estar na sua reunião de segmento. Entra no centro de negócios e vê quantas pessoas estão próximas de ganhar o mini bronze, quantas pessoas estão próximas a ganhar o bronze inicial e o bronze construtor. Não é
incomum, não é raro entrar no centro de negócios e ver que uma pessoa tem uma formação de bronze inicial, ela fechou já os requisitos dela, ela fechou a elegibilidade dela, e dentro dos 18 meses que ela tinha para ganhar, ela ganhou 2, ela ganhou 3. Então, acompanha, entra no centro de negócios, faz ali a calculadora de bronze, a estimativa de ganhos que essa pessoa pode ganhar com uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Entra no centro de negócios e revisa esses indicadores com o seu time. Assim como a Amway faz, a gente sabe que é um pilar valioso do nosso negócio, reconheça seu time. Ele está ganhando o prêmio de consistência, reconhece. Aquelas pessoas que estão fazendo o maior número de patrocínios e retenção, reconhece também. É o que motiva, é o que incentiva qualquer ser humano, principalmente a gente como Amway, reconhecer, incentivar e motivar o nosso time. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, em relação aos incentivos, em relação aos ganhos. Eu já vi aqui que a gente tinha mais dúvida e eu já vou respondendo aqui. Se vocês tiverem mais, por favor, vão trazendo, a gente vai conversando. Aqui eu tenho uma pergunta que eu já vou voltar aqui para responder, que é o seguinte: platina fundador. Como é que eu chego ao nível de platina fundador? Então, lembra, platina fundador, você alcança quando você tem 12 meses prata dentro do ano fiscal. Tá? Tem que ser dentro do ano fiscal. Essa é uma forma de você fechar o platina fundador, tá bom? Eu tenho 12 meses prata. Se eu não tiver os 12 meses prata, porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho, eu posso perder no máximo 2 meses. Então, eu tenho que ter no mínimo 10 meses prata e eu tenho que ter 120 mil pontos de grupo, tá? 10 meses prata, 120 mil pontos de grupo. Mas a gente ainda tem uma terceira possibilidade, porque se você é um líder e você tem empresários qualificados, talvez você não tenha esses 120 mil de grupo, mas você pode fechar um volume de equivalência. Então, você pode ter terceira forma de fechar o platina. Eu tenho 10 meses prata no mínimo e eu tenho 144 mil pontos de equivalência. Essas são as 3 formas de você fechar o platina fundador. 12 meses prata, 10 meses com 120 mil de grupo ou 10 meses com 144 mil de volume de equivalência, tá? Essas são as formas de vocês ganharem ou de vocês alcançarem o nível de platina fundador, tá bom? Vou parar aqui um minutinho de compartilhar a minha tela. E aí a gente vai vendo aqui, ó, se tem mais informação, se tem mais dúvida, se tem algo mais que a gente possa compartilhar. Sam, me conta. Ari, olha, o pessoal tá aqui perguntando, tem umas perguntinhas no Q&A da Ai, Regiane. vamos lá. Deixa eu já olhar. E depois eu que queria fazer umas perguntinhas para você, porque toda vez que a gente tem treinamento aqui, surgem muitas dúvidas e perguntas, mas assim, alinhadas a essa visão que você trouxe hoje, maravilhosa, do todo, né? A gente foca numa coisa que é importante, mas a gente tem que estar de olho no todo. Depois eu queria É, fazer essas perguntinhas para você, tá, Ari? Não sei se tá você bom. Deixa eu conseguindo posso ver aqui, ó. responder aqui a Regi? E aí a gente já vai. Vamos lá, ó. Tá, joia. Regi, me diz se foi 17 ou 2007, tá? 17 ou 2007, ainda assim, a gente está fora lá daqueles 3 anos que eu preciso estar para poder ganhar. Então, lembra, para eu poder ganhar o prêmio de reconexão platina, eu preciso não ter qualificado 23, 24 e 25, tá? Se foi 17, agora eu volto, posso. Se foi 2007 e agora eu volto, posso também, tá? O que está perguntando aqui é, quem foi platina lá em 2007 ou 2017, mas não conseguiu mais chegar à prata, ainda é platina? Ele tem um PIN histórico, mas ele não é considerado um platina qualificado. O que isso quer dizer? Que esta pessoa, dentro da sua organização hoje, ela já vai contar como um volume rubi para você, tá? Ela volta a contar como volume rubi. Por quê? Porque ela não é uma linha mais qualificada. Se lá em 7 ou 17 que ela qualificou e de lá para cá ela nunca mais voltou a qualificar, ela é um construtor,
ela fecha 9, 12, 15, 18, ela volta a contar para você como volume rubi e ela não é mais platina, tá bom? Não entendi sobre o platina em 2018, que não foi mais prata. Então, vamos lá. Aqui, ó, 2017. Vamos lá, Regia. Esse empresário fechou platina em 2017, tá? Chegou agosto de 2017, fechou o ano fiscal 2017 como platina. De lá para cá, ele nunca mais qualificou. Ele não, e quando eu digo qualificou, é no mínimo platina. Ele pode ter fechado prata nesses meses, nesses anos, tá? Ele fechou um mês prata, depois outro mês prata, mas ele não voltou a qualificar a platina. Se ele não voltou a qualificar a platina de 2017 para cá, ele pode ganhar o prêmio de reconexão platina, tá bom? Ainda que ele tenha sido prata, mas ele não foi mais platina de 2017 para cá, ele não é considerado platina, e se ele qualificar em 2026, ele pode ganhar o prêmio, tá bom? Eu acho que era isso. Se tiver mais perguntas, aí depois a gente já vai Sim, respondendo, Mari. mas vamos lá, Sam. O que a gente Pessoal, tem de super pergunta? feliz, agradecendo muito. Nós que agradecemos a presença de Ai, vocês. obrigada, Tiveram muitos querida. que entraram quando você estava falando de viagem, então não pegou sua explicação do começo. Acho que essas perguntas vai fazer assim, ó, um match completo do assunto todo, né, para a gente poder fechar. Tá. Pergunta 1, Ari, ó, para conquistar bônus e viagens, sabemos que tudo começa na base. Isso a gente aprendeu hoje, tá? Isso. Na sua visão, qual é o papel dos novos empresários e construtores para que esse líder consiga chegar nesses incentivos que você mostrou para a gente? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou responder. Mas eu já estou vendo aqui, ó, que eu tenho muitos líderes na sala. Eu tenho muitos líderes, já estou vendo um monte aqui. Pitucha, Também vi. querida, estou vendo um monte de gente líder, ó, estou vendo um monte de líder aqui nessa sala. Eu gostaria que vocês colocassem aqui para mim, e aí depois eu passo a minha visão. O que vocês acham? Vocês, como líder, qual é o papel do novo e do construtor Para que para que você seja uma. consiga chegar. Isso aí. O que vocês Boa. colocam aqui? Vocês que estão líderes, contem para a gente aqui, eu já conto para vocês um pouquinho do que eu tenho conversado aqui com os líderes. Estar no INA, sim, porque aí a gente vai ajudando esse novo a saber qual é o caminho que ele vai seguindo, mas qual que é o papel do novo e do construtor? Por que a gente fala agora para o líder que ele precisa ter no mínimo 20 patrocínios? 20 novos todo mês. Por quê, meus queridos? Porque o que vocês acham que acontece quando um líder trabalha com os novos? Enquanto vocês vão colocando aqui para mim, ó, capacitação, constância, vamos lá. Quando a gente fala para conquistar bônus, para conquistar sustentabilidade, rentabilidade, qual que é o papel do novo e do construtor para que um líder construa essa base estruturada? Eu entendo que quando a gente tem o novo, a gente precisa ensinar como líder e capacitar esse empresário novo a consumir, a vender e a patrocinar. Se a gente não ensina para esse novo e para esse construtor a consumir, a vender e a patrocinar, ele não vai ter base sólida. Se ele não tem base sólida, ele não tem bônus. Se ele não tem bônus e ele não tem base sólida, ele não chega aos próximos níveis de qualificação. E aí, esse bônus, essa viagem, esse incentivo, ele não chega, ele não se sustenta. Cada novo empresário que entra, ele é ativado. O que é um novo empresário ativado? Ele consome, ele revende e ele patrocina. Isso traz energia e um crescimento exponencial para que o líder possa avançar em qualificações. Então, quando a gente fala do papel do novo e do construtor, você está ensinando a sua base a ganhar dinheiro com os incentivos que tem de base? Se sim, você chega como consequência
Não como uma meta que eu colo na parede e falo, eu vou chegar lá. Do jeito que for, eu vou chegar. Não. Você vai como consequência, porque a sua base do seu novo, do seu construtor está ganhando dinheiro também. Boa, boa, Ari. Isso faz parte também da curva de aprendizado do novo. Ele tem que ter o Exatamente. líder como exemplo, como espelho, como guia. Isso é uma construção assim da base, né, Ari? Como você falou, senão não vai se sustentar. E assim, eu vejo que quem coloca o líder nessa posição é sempre a base, né? Não tem Exatamente. como acontecer diferente. Muito bom, Ari. Deixa eu ver mais uma aqui que pode acrescentar bastante. Muitas vezes a gente fala em resultado, mas tudo começa em desenvolver pessoas. O que você diria para um líder que ainda não entendeu essa importância de formar um time forte, ao invés apenas de se preocupar em, sei lá, acumular volume ou só trazer gente mais gente em volume, mas não gente que queira fazer o negócio, fazer acontecer. O que que você diria, Ari? Então, vamos lá, ó. Já está vendo aqui também, inclusive, ó, o que que eles já estão respondendo sobre o papel do Sim. novo, ó, cuidar da profundidade, se conectar com o sistema educativo e patrocinar, Fels Quelani, meus líderes queridos. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, a gente fala o seguinte: na Emoi, nós somos um negócio, eu digo que nós somos um negócio à parte no mundo, né? A gente trabalha com revenda, com movimentação de produto, com volume de venda, sim. Mas quando a gente pensa em acumular, só acumular volume, ele dá um resultado a curto prazo. Mas quando você desenvolve times de alta performance, quando você desenvolve pessoas, você cria uma estrutura duradoura. Então, um líder, ele precisa focar em ensinar essas habilidades. Ensinar a habilidade de apresentar o plano, apresentar a oportunidade, vender o produto, consumir de maneira consciente, consumir de maneira consistente, formar novos líderes, formar novos construtores, reconhecendo o trabalho que esses líderes, que esses empresários estão fazendo. Por quê? Porque quando a gente fala de pessoas desenvolvidas, nós estamos falando dos seus novos líderes. E líderes na base constroem negócios mais sustentáveis. Então, é importante gerar volume? É importante gerar volume. Só gerar volume? Não. Eu preciso gerar volume e eu preciso desenvolver a minha equipe para que ela tenha uma alta performance, que ela ganhe dinheiro e que ela também chegue nos próximos níveis de qualificação. Exatamente. Ari, pelo visto, a palavra do ano é consistência, né? É consistência para tudo. É a É, palavra desse ano fiscal. Sabendo que a consistência vai ser a chave, ó, tem que pegar essa chave. Se você entender, você vai conquistar tudo. Como é que você explicaria para uma liderança a diferença de apenas ter um bom mês e manter essa estrutura sólida todos os meses? Eu sei que você já falou isso, né, durante a apresentação, mas seria legal trazer um pouquinho, assim, de forma bem sucinta para aqueles que entraram agora e não estão entendendo muito bem ou nem folhearam ainda o playbook que eu acabei de mandar lá na comunidade. Então, Ari, traz para a gente assim um pouquinho desse conceito da questão da consistência, como ela vai ser importante agora para esse ano. olha, se a gente for pensar, então, em relação. Vamos tentar trazer assim, um exemplo que a gente consiga aterrizar bem fácil. É a gente imaginar uma corrida de 100 metros e uma maratona. O que isso quer dizer? Qual que é a diferença de uma corrida de 100 metros e de uma maratona? Maratona, para eu poder trabalhar essa consistência, se eu faço assim, eu tenho um tiro de 100 metros, eu só preciso naquele momento estar com disposição, estar com energia, eu corro aquele estirado e ok. Agora, para fazer uma maratona, quantos meses, quantos anos eu tive que treinar e eu tive que desenvolver para manter a consistência durante todo aquele período de tempo que eu vou estar correndo? Quem trabalha de uma maneira regular, mês após mês, ele cria uma estrutura sólida que vai suportando crescimento, incentivos e reconhecimento no longo prazo. Um bom mês, ele pode ser fruto de um esforço concentrado, mas só a consistência garante
que eu tenha estabilidade e rentabilidade a longo prazo. Posso ganhar muito dinheiro nesse mês? Se eu der um giraia, sair vender tudo, fazer tudo, eu tenho um bom resultado num mês. Mas se sustenta no próximo, e no próximo, e no próximo. Você quer ganhar um mês ou você quer ganhar o resto da sua vida e muito e mais? Só com consistência você consegue isso. Exatamente, maravilhoso. Então, essa questão, né, Ari, da meta imediata, ela é importante, mas não vai sustentar, não é mesmo? Então, como é que a gente pode, trazer isso para o time? Como é que o líder pode alinhar, né? Trazer como um alinhamento toda a reunião ou de tempos em tempos? Eu não sei como é que esse líder costuma fazer esse acompanhamento para que o grupo que ele está trabalhando continue crescendo, as suas estruturas bronze, prata ou até maiores, quando a gente vai olhar, né? Quando a gente está torcendo ali para os nossos liderados ou os nossos downlines, a gente quer que todo mundo cresça, porque é um crescimento em cadeia, né? Eles crescem, eu também cresço. Então, como é que eles podem fazer isso para que esse time fique coeso, conectado, com essa visão de longo prazo em relação ao negócio, Ari? Como é que, tudo bem, eu entendo e eles, os líderes também entendem isso, mas como passar para o time isso de forma mais, de forma que eles se fiquem mais engajados também nesse movimento? Eu acho que o primeiro ponto, e é uma conversa que eu tenho tido muito com os líderes e também com os treinamentos que a gente tem falado sobre esse plano de incentivo, né? Eu acho que para manter um time coeso, a gente precisa saber sobre o plano de incentivo. A gente precisa estudar, a gente precisa falar. Muitas pessoas perguntam como é que a gente fala com tanta naturalidade desses ganhos, como é que a gente vai falando, como é que a gente vai trabalhando. Por quê? Porque a Sandra e eu, a gente não aprende só porque a gente estuda. A gente aprende porque a gente fala isso toda hora. A Sandra está aqui todo dia falando com vocês sobre isso. Eu, hoje, acompanhando, vocês sabem que hoje eu estou também como gerente de negócios, estou cobrindo a licença maternidade da Carol, então estou acompanhando alguns líderes como gerente de negócio desde maio. Quando a gente conversa sobre o quão preparado eu me sinto sobre todos os ganhos que tem na mesa, eu preciso conhecer. E para eu conhecer e para eu aprender, eu preciso falar. Em quantas reuniões eu tenho com o meu time e eu estou falando sobre isso? Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Não é necessariamente quanto mais a gente estuda. Para você aprender, você precisa falar, você precisa ensinar. É por isso que a gente sabe. É porque a gente fala, a gente fala, a gente fala, a gente fala. E de tanto você falar, e de tanto você falar, e de tanto você falar, você aprende, você enraiza. Então, o meu conselho para vocês é: mantenham consistência no ensinar, no falar sobre todos os prêmios e os bônus que tem na mesa. Abre o playbook, faz esse exercício com o time. Você é bronze hoje? Até onde você vai? Quais são os ganhos que tem disponíveis para você? É até aqui. Não, mas eu quero saber o quanto mais eu posso ganhar. Então, eu vou te contar mais até aqui. Mas nesse momento, você saber quanto ganha um diamante, se você é um 6%, vai gerar uma confusão. Então, neste momento, o que eu preciso saber? Que eu preciso consumir, que eu preciso vender, que eu preciso patrocinar, que eu preciso criar o mini bronze, bronze inicial, bronze construtor. Então, eu vou separando e eu vou segmentando. Vai reconhecendo cada uma das conquistas dentro do seu time. Quais são as pessoas que você consegue ajudar a mini bronze? Quais são as pessoas que estão elegíveis ao inicial? Quais são as pessoas que estão elegíveis ao construtor? Utilizem as nossas ferramentas de monitoramento de negócio, que é o centro de negócios. Acompanhe o seu time, conheça muito sobre os requisitos, conheça muito sobre o plano de vendas e multiplique essa informação com o time de vocês. Fantástico, Ari. Ó, para fechar agora, pessoal, sei que a gente passou um pouquinho aqui no horário, mas hoje é noite especial. Então, eu entendi bem o que você passou e compreendo que liderar um time hoje, né, nesse cenário atual, até do Brasil, vamos dizer assim,
a gente percebe que é muito mais do que acompanhar esses números. É importante acompanhar os números, mas é muito mais do que isso. E também não é só cobrar, não é verdade? É criar essa cultura. Que nem você está falando, essa coisa de repetir, repetir, passar para o próximo, isso é cultura, né? É a cultura emo que a gente está passando. Que tipo de atitudes, Ari, que o empresário líder hoje, né, que você acredita que um bom líder deva ter para que ele enxergue e enxergue também no time dele esse exemplo, que ele consiga passar esse exemplo de real liderança, como você falou, né? Quando ele conversa com o time, quando ele capacita o time também está aprendendo com ele. Como é que pode acontecer esse movimento, assim, dele ser realmente um exemplo de liderança dentro da Emoi? Eu acho que quando a gente fala de liderança, de uma maneira geral, dentro da Emoi, fora da Emoi, o que que é um líder? É aquela pessoa que te inspira. E por que que ela te inspira? Não é porque ela fala bonito só. É porque você vê que ela tem propriedade daquilo que ela está te passando. E o que que é propriedade? É quando a gente vê o líder praticando aquilo que ele também está trazendo para a gente. Então, o líder ele precisa conhecer muito o que que motiva, incentiva e faz aquelas pessoas estarem aqui. Cada uma vai entrar por uma dor, ou por um sonho, ou por uma necessidade, ou cada um vai entrar por um momento, cada um vai entrar por uma necessidade. Mas o líder, o que que ele precisa? Ele precisa acompanhar o quanto esse grupo conhece das regras, o quanto deste grupo conhece de tudo que está disponível para ele. E isso é pelo exemplo. Então, assim, o meu líder diz que eu preciso consumir. O meu líder consome? O meu líder diz que eu preciso apresentar o plano assim. O meu líder apresenta? O meu líder também me diz que eu preciso patrocinar tanto. O meu líder patrocina? Como que o meu líder patrocina? Vai junto com o seu novo, vai junto com o seu construtor. Faz as reuniões para tirar dúvidas. Onde que não está indo? Não é só traçar metas, a gente traçou meta. O quão confortável você está, o quanto de conhecimento você acha que você tem para seguir para esse próximo passo. Não, não tenho, não me sinto capacitada. Onde você precisa da minha ajuda? Porque a gente também precisa aqui, meus queridos, entender que é um negócio onde a gente tem uma responsabilidade compartilhada. Não é somente a responsabilidade do líder que a pessoa dê certo. E não é somente a necessidade, o desejo da pessoa de dar certo que faz a, a, a Essa roda girar. A gente precisa dos dois. Eu preciso de um líder que saiba, que me entenda, que me ajude, que multiplique. E eu preciso que essa pessoa também queira. O líder não pode carregar ninguém. E ninguém precisa ou pode ser simplesmente carregado. É uma corresponsabilidade. Então, eu quero ir. Líder, me ajuda. E aí o líder ajuda, e aí vocês compartilham e vocês vão junto. Então, essas reuniões de acompanhamento, de monitoramento, elas são importantes, mas que a gente entenda que todos nós temos uma responsabilidade compartilhada. Todos vocês são empresários independentes. Quer dizer que quem traz você para o negócio tem a responsabilidade de treinar, de te capacitar, de te mostrar o caminho, mas só o líder fazer por você não vai dar certo. E só essa pessoa querendo muito sem o acompanhamento do líder, ela também não vai crescer. Se a gente junta a vontade do crescer com um líder que está disponível, ajudando a essa roda caminhar, aí a gente tem realmente uma liderança de sucesso. O líder que acompanha e os líderes que ele está formando também. E aí não tem como dar errado, né, Ari? Não É tem isso como. aí. Não Não, tem como. Por mais que ele se ele está se dedicando, vai dar super certo. Ari, quero muito te agradecer. A gente fez um bate-papo aqui ah, muito bacana. Eu acredito que acrescentou demais. Os empresários estão até comentando aqui, gostaram muito. Isso é essencial para a gente, né? Ter sempre esse oxigênio novo, ano novo começando, mas é sempre bom a gente trazer assuntos que muitas das vezes são delicados, são assuntos que a gente precisa e sabe que tem que se desenvolver, né? A gente tem que colocar na mesa, assim, de forma também transparente. E, ó, no que vocês dependerem aqui do INA, da Emoi, podem contar conosco. A Ari está aqui para vocês, eu também estou. E, Ari, deixo com você agora as palavras, fique à vontade para se despedir muito do pessoal ou obrigada. trazer aquilo que você desejar, tá bom?
Ai, muito obrigada. Vocês sabem que para mim esses momentos assim, eles são muito valiosos. Eu gosto muito desse momento de confiança que a gente cria aqui, né? Então, quando a gente vem para o INA, quando a gente está aqui nesses momentos, é nosso ambiente seguro, né? É o ambiente seguro de perguntar, é o ambiente seguro de conhecer. Não existe uma pergunta tola, não existe algo que ela já falou, eu vou perguntar de novo. É o seu momento. A gente quer que você saia daqui com todas as informações, com nenhuma dúvida. A gente também não espera que numa única sessão, numa única conversa, a gente vai aprender tudo. Como a gente acabou de falar, quanto mais eu assisto, quanto mais eu falo, quanto mais eu compartilho, mais eu vou aprendendo. Eu queria que realmente vocês entendessem muito esse plano que está na mesa hoje. Tem muito dinheiro na mesa, tem uma oportunidade gigante. Nós não temos, meus queridos, no mercado nenhuma outra companhia de venda direta ou de qualquer outro ramo que tenha um plano de ganhos como nós temos. Ninguém colocou tanto dinheiro na mesa como a Emo colocou. Ninguém faz um reconhecimento de empresários, de parceria, como a Emo faz. Ninguém olha com tanto cuidado e ninguém olha com tanta estima e respeito para que cada vez mais seja aportado dinheiro na mão e no bolso do empresário. Enquanto outras empresas lá fora estão investindo em outras maneiras de divulgar os seus produtos, nós continuamos lutando e batalhando para colocar o dinheiro na mão e no bolso e na família do empresário. O nosso compromisso é que o empresário ganhe dinheiro, é que o empresário que escolheu, elegeu essa companhia, ele seja reconhecido, ele tenha ganhos, ele sustente o sonho dele, o sonho da família dele e de todas as pessoas que eles trouxeram para o negócio. Então, eu quero fazer mais uma vez o meu agradecimento a você que escolheu a Emo, a você empresário que caminha junto com a gente, você que todos os dias está junto com a gente, levando essa oportunidade, esse nome, e que a gente vá para 70 anos, que a gente vá para 200 anos, e que em toda parte do mundo, e por gerações e gerações, se escute falar dessa empresa, que reconhece e que alimenta sonhos e famílias ao redor de todo mundo. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, que vocês cresçam e que vocês alcancem todos os sonhos que vocês planejaram para esse ano e a gente vai seguir juntos aqui sempre, com certeza. Um beijo no coração de vocês. Beijão, pessoal. Tá, tchau, tchau. Obrigada pela presença e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.